Autos curso livre sobre Marx e Engels, hein? Autos curso, recomendadíssimo. É um livro de 2015 e o meu objetivo aqui é falar de um único artigo. Na verdade, um trecho desse artigo, um artigo do Alisson Mascaro, intitulado A Crítica do Estado e do Direito, a Forma Política e a Forma Jurídica. É um artigo onde ele aborda tanto a crítica da filosofia do direito do Marx, quanto o 18 Brumário do Marx, quanto o socialismo jurídico de Engels. Eu vou me focar só nessa parte do 18 Brumário e numa reflexão bem específica que ele faz sobre o 18 Brumário e que eu quero trazer, inclusive, porque esse vídeo vai dialogar com o próximo vídeo que eu pretendo colocar, não sei se é exatamente o próximo, que eu coloco um reactzinho aí, maroto, etc, para dar uma agitada no canal, porque os react, por algum motivo, geram mais agito no canal, geram mais view, mais engajamento, mas enfim, nos próximos vídeos que eu vou colocar, onde eu quero falar, mostrar para vocês, provar para vocês que todas as universidades brasileiras são necessariamente de direita. Todas as universidades estão a favor do status quo, independente do quão bons, o quão progressistas, o quão esquerdistas sejam os professores. Mas isso é coisa para outro vídeo, então é um bom motivo para você colar aqui, porque é polêmica, é o bicho pegando mesmo, é sangue nos olhos com o que está acontecendo. Então, o 18 Brumário, que é uma obra que quando eu li eu nem entendi direito o que estava acontecendo, não pela escrita do Marx, não é que a escrita do Marx é complexa nessa obra, mas porque é uma obra de um momento político específico, onde muita coisa está acontecendo, as pessoas que estavam lendo aquilo estavam vivendo aquilo, né, no século XIX, e a gente não faz ideia do que estava acontecendo. Então o Marx está dialogando com aquela galera e não com a gente, então assim, interpretar e entender o texto envolve muito conhecimento, envolve muita bagagem intelectual, muita compreensão do contexto onde Marx viveu, que é uma coisa que o Alisson Mascaro tem de sobra, porque é um dos maiores intelectuais de verdade do Brasil. Então, né, para você entender, o 18 Brumário é um golpe que não o Napoleão Bonaparte, mas o Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, dá, tomando ditatorialmente o poder na França. E ele se proclama, então, Napoleão III. Isso porque o Napoleão I, que é o Napoleão Bonaparte, que já tinha colocado o irmão do Luiz, então, já tinha colocado o irmão do Luiz em algumas funções, etc., que se tornou, então, teoricamente imperador, então seria o Napoleão II, e ele seria o Napoleão III. A grande questão que se coloca é que o Napoleão, ele deu um golpe na burguesia. E o que o Marx se pergunta, e o Mascaro também, é como que a burguesia sofreu um golpe? Como que a burguesia perdeu o poder, sendo que na maior parte daquele tempo ela estava exercendo o poder? Existem algumas exceções ali, Robespierre, etc., desde a Revolução Francesa, né? Mas assim, ela estava na maior parte do tempo no poder. O que acontece nesse momento em que alguém vem dar um golpe na burguesia e esse golpe dá certo? O ponto central aqui é que a burguesia é uma classe econômica. Reflete e pensa sobre isso. A burguesia é uma classe econômica. E por ser uma classe econômica, os seus agentes estão em concorrência. Tá? Tem pessoas que estão concorrendo nessa classe econômica entre si por disputa, por poder e por uma série de coisas, inclusive pela hegemonia da própria burguesia. Mas a burguesia é uma classe econômica com agentes em concorrência. Veja bem, ninguém está concorrendo com a burguesia. A burguesia, enquanto essa classe econômica, permanece então, né, no poder. Porém, os agentes estão em concorrência, tá? Vamos ler uma passagem do Mascaro, porque esse vídeo é um vídeo realmente um pouco mais denso, né, para um vídeo do YouTube, porque o meu objetivo é intercalar vídeos mais simples e vídeos mais densos. Assim, por conta dessas diferenças, Marx afirma também que a burguesia pode ter momentos de não conseguir fazer o que precisa para afirmar sua dominação geral de classe sobre a sociedade. Nessas horas disfuncionais, quando a administração do capitalismo não consegue mais ser feita pela própria burguesia, porque seus setores se digladiam, vem o golpe, conforme identificou Marx. O ponto central desse artigo, ou dessa parte do artigo do Alisson Mascaro, é que a burguesia estrutura uma sociedade de acordo com seus interesses, não porque ela controla o Estado. O Estado pode estar nas mãos de outra pessoa e a sociedade ainda vai continuar burguesa, contanto que a burguesia controle a economia, porque ela é uma classe econômica. Então, algumas pessoas acreditam, né, que se o pobre pegar o Estado na mão, se a gente conseguir tomar, né, eleger as pessoas certas, etc., a gente vai ter algum tipo de mudança significativa. O mundo vai melhorar e a gente consegue assumir o poder das coisas. O que o Alisson Mascaro, o que o Marx está dizendo é que não. Enquanto existir uma burguesia, enquanto classe econômica dominando a economia, o que a gente vai ter
é uma sociedade necessariamente burguesa, independente de quem tem o controle do Estado. E é isso que 18 Brumário está dizendo. Quando eu li, eu não entendi isso, tá, gente? Essa interpretação que o Mascaro faz do Brumário e que, com certeza, é muito melhor do que qualquer compreensão que eu teria. O Napoleão, ele não era um burguês, ele queria ser um nobre, queria vassalagem para ele queria o poder, ele não queria garantir a propriedade privada dos meios de produção para aquela elite, blá, blá, blá. O ponto é, inclusive, que se a burguesia continuasse no poder do Estado, isso seria ruim para a própria burguesia, porque os trabalhadores já tinham se organizado em outras tentativas, tinha muito ressentimento contra a burguesia e mais uma série de coisas. Então foi bom para a burguesia que Napoleão tivesse tomado o poder do Estado e, claro, não tivesse mudado as estruturas econômicas da sociedade. O Mascaro, inclusive, alfineta, né, uma esquerda que é a maioria, inclusive, que acha que se a gente tomar esse poder do Estado, a gente consegue mudar as coisas, quando, na verdade, a gente precisa tomar a base econômica da sociedade. A gente precisa tomar a propriedade privada dos meios de produção. E assim, a gente não perde em ler diretamente o Alisson Mascaro aqui. Inclusive, essa é a explicação ipsis literis do Brasil de 1964. Já que a burguesia se digladiava e uma parte da população estava a favor do presidente João Goulart, uma vez que o quadro se reputava pelos conservadores como uma balbúrdia, tirou-se a burguesia do poder e vieram os militares para ocupar esse posto. Os militares, na verdade, não são burgueses. Tanto é assim que, até hoje, muitas vezes se pergunta como é possível que um policial militar bata em um professor de escola pública. Esse policial militar não ganha o mesmo salário que o professor? O mesmo se deu no caso do golpe militar de 1964, que foi em proveito civil burguês. O que acontece é que as estruturas do Estado podem ser dominadas até pelo militar, que ganha um salário baixíssimo, só que ele opera em uma máquina que está em favor do capital. E daí não pense vocês, né, que todo militar é o alto escalão do militar, que tem hipersalários e que tem toda uma série de privilégios, inclusive, né, esses privilégios são uma maneira de manter, né, esses grupos. Então o capitalismo vai entendendo isso, né, vai entender que distribuir alguns privilégios para outras classes, né, os militares não são burgueses, Napoleão III não era burguês, mas distribuir e permitir alguns privilégios garante, então, esse tipo de obediência, né? Os militares, né, que dominaram o Estado em 64 e todas as pessoas que dominam o Estado hoje prestam obediência à classe que realmente domina, que é a classe econômica. E agora eu queria te dizer uma coisa, eu vou ler a última passagem pra gente terminar esse vídeo com uma reflexão final, mas eu queria falar pra vocês que esse livro é de 2015. Esse livro não é depois de Bolsonaro, esse livro não é depois de Trump, esse livro é de 2015. Além disso, em O 18 Brumário, Marx analisa ainda o que acontece depois que a burguesia deixa o poder. Afirma, inclusive, que ela se fortalece, porque volta recuperada, pode explorar melhor seus trabalhadores. Foi o que se passou na França, quando a burguesia retornou. Havia aprendido como fazer para não perder mais o posto. Mais ainda, todos os franceses riam de Luís Bonaparte fora e dentro do poder, dizendo se tratar de um idiota, um louco, uma excepcionalidade. Alguns até afirmavam, preconceituosamente, que ele não era sobrinho de Napoleão, porque sua mãe seria uma prostituta e não se sabia quem era o pai. Contudo, para Marx, nada disso era importante. A questão central era como as contradições sociais permitiram que um louco tomasse o poder. E daí a gente fica, né, olhando para Bolsonaro, olhando para Trump, olhando para Milei e pensando, meu Deus, como que isso está acontecendo? Como que a gente chegou até aqui? Eu não consigo nem pensar sobre isso, eu não consigo refletir sobre isso, eu não consigo entender o que está acontecendo. O mundo é muito complexo. E daí vem mídia burguesa, vem intelectual burguês jogar um monte de besteira em cima da gente. Ah, porque isso e blá 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 blá. Quando, né, em 18 Brumário a gente já tem a chave para entender. A gente já consegue compreender e assim, Marx não quis ser profeta, mas foi profético, né? Porque é isso, né? A gente continua tendo uma classe econômica e não importa quem assume o poder do Estado, os interesses dessa classe continuam o mesmo. Daí eu não consigo esquecer do nosso querido Elias Jabbour, que fala, me dá só o controle do Banco Central, eu não quero ser presidente, eu não quero ser senador, eu não quero ser rei, eu não quero ser nada, eu quero o controle do Banco Central. Você tá entendendo? É materialidade aqui. Aqui é materialidade. Aqui a gente tem algo central para entender. E eu queria que você colocasse no fundo do seu coração que quem controla toda essa estrutura econômica tá no controle das coisas. Porque a gente vai falar de universidade num vídeo muito próximo, então já engaja, já deixa o like, já faz o que for necessário para você não perder esse vídeo, que ele vai vir em breve. E eu sei que muitas pessoas de vocês estão na universidade, querem ir para a universidade, já estiveram na universidade, veem professores esquerdistas e pensam, poxa, né, universidade é mais de esquerda, o que tem de errado? Por que
a universidade não prevê o que está acontecendo? Por que a universidade não me preparou para o que está acontecendo? Porque é isso, a universidade não nos preparou. Eu terminei meu doutorado em 2017, tá? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado em filosofia política, fui muito bem orientado, muitíssimo bem orientado, li textos maravilhosos, tive muitos professores bons, tive professor ruim também, mas tive muito professor bom. Chegou 2018, eu fiquei apavorado que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, tá? Eu tive muita dificuldade para engolir, ainda estou tendo dificuldade para engolir 2018, mas agora a gente tem uma chave para entender o que está acontecendo nesse mundo. E isso aqui é só um trechinho de um artigo do Alisson Mascaro. E claro, uma obra de Marx realmente compreendida, porque eu já tinha lido graduação, sei lá, quando que eu li o 18 Brumário, não entendi nada, entendeu? Não tive orientação para ler o 18 Brumário. Ainda é uma obra que eu quero voltar em algum momento, mas não agora, porque realmente não tenho ainda compreensão do contexto, né? A gente precisa ir aos poucos. Eu sou alguém, né? Eu sou um Foucaultiano, eu sou pós-moderno, mas eu sou marxista, estou estudando marxismo, ainda pego leve na minha compreensão, porque eu não tenho a bagagem que muitas pessoas têm, mas eu tenho um contraponto também, que é o contraponto Foucaultiano pós-moderno, que também ajuda a entender bastante o mundo, e também tem texto de Foucault onde ele diz algo parecido, tá? Onde ele fala desse idiota, algo parecido em relação ao idiota no poder, tá? Essa possibilidade de ter alguém tão medíocre quanto Bolsonaro, quanto Milei, quanto Trump no poder, e como que a gente assimila esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.